gente, muito boa noite. Olha só quem está no ar, é o Empreenda Mulher, aquele programa que está tomando um espaço significativo, não só em São Carlos, mas em mais de 40 cidades pela Rádio Universitária 102.1 e também no nosso amado canal no YouTube Mova-se Empreendedor. Gente, o Empreenda Mulher começou com uma conversa de mesa e agora virou um programa preferido entre as mulheres empreendedoras, hein, gente? Por quê? Porque aqui é onde a gente conversa, troca experiência, abraça uma outra e também vira um network, né? Então Sim. Eu, como Thalita Mendonça, ao lado da minha parceira Andresa de Oliveira, estamos aqui com o Empreenda Mulher. E, gente, poderíamos cair naquele clichê de sempre de falar que é um programa especial, rico, com boas trocas, mas hoje tá especial mesmo, viu, gente? Porque está no ar mais uma colunista para o Empreenda Mulher. E isso pra gente é muito honroso, né, Andresa? Muito. O que é colunista, gente? Todo mês, pelo menos uma vez por mês, ela, que a gente já vai falar o nome, vamos fazer esse suspense, vai trazer assuntos importantíssimos para nós, nos trazendo aprendizagens, dicas e muita coisa boa para o nosso Empreenda Mulher. Nada mais, nada menos do que Roberta Paino. Seja muito bem-vinda, Empreenda Mulher. Muito obrigada, mulheres. É isso aí. A honra é toda minha, esse convite tão especial, podemos dizer assim, onde a gente vem aí com essa força, né, da essência da mulher e todo esse movimento amplo que ultimamente, né, nas últimas décadas, principalmente, tem ocorrido. E muito boa noite para todos. É isso aí, gente. Roberta Paino está conosco, fazendo parte do nosso time e somando aí com as suas dicas muito boas. Gente, mas vamos falar antes também, junto a todo esse processo que a gente está construindo aqui com o Empreenda Mulher, que nós temos o nosso site, que é o site do Mova-se Empreendedor. Lá a gente tem atualidades quentíssimas todos os dias sobre o mundo do empreendedorismo. Vale a pena acessar. E hoje, como sempre, também, junto à nossa mesa, quem é que tá aqui, Andresa? Oliva Gastronomia. Ô, Thalita, você sabe que bolos caseiros são ótimos, não são? Não são? Você sabe, né? Com cafezinho, hein, gente? Agora, o que o Oliva faz? Ele melhora. O chefe da casa melhora. Você acredita que esse é um bolo de milho? É um bolo de milho com cobertura de goiabada. Com toda essa maciez? Pois é. Então, gente, olha só, você já comeu um bolo de milho com cobertura de goiabada? É isso aí. Oliva Gastronomia é uma cafeteria, está na Rua Professor Paulo Montserrat, 730. Vai lá para você tomar o seu café delicioso de manhã, com um pão feito pela casa, maravilhoso também. Depois você tem o almoço, que eles servem todos os dias pratos ali que já tem no cardápio e agora também pratos especiais que eles vão lançando. Hoje, por exemplo, teve o risoto de pera com nozes. Gente, mas fez sucesso bom. Hoje, Rô. Maravilhoso. Não é? E eu tô aqui nesse aroma, nesse bolo delicioso. Maravilhoso. E aí, você tá com fome na parte da tarde também? Vai pro seu brunch, vai lá comer, reunir as amigas, bater um papo legal, tomar um café, um frappé, enfim, tem mais de 50 tipos de bebida na casa. Então, vale a pena vocês seguir eles nas redes sociais também. É isso aí, gente. Tá aqui, honra nossa, né? A gente tá aqui com mais uma colunista, como você já falou muito bem. Ela é professora, educadora, terapeuta, tem um espaço maravilhoso na nossa cidade. É conhecida, né? Muito conhecida na cidade, porque é pioneira. A Academia Mulher Fit. Fit Mulher, Fit né? Mulher. Fit Gente, Mulher. É isso aí. E aí, a Roberta vai estar com a gente, então, todo mês, uma vez por mês, ela vai ter a sua coluna aqui para trazer assuntos para nós, mulheres empreendedoras, para todas as mulheres. E o assunto hoje, Thalita, olha, é sem desculpa, hein? Eu já levei o meu, viu, Andresa? É sem desculpa, porque nós vamos falar aí do nosso mundo fitness. É isso. E também, por que você não tem um tempinho assim, nem que se for uma meia hora, 40 minutos para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua atividade física, para se sentir melhor? Por quê, hein, Rô? Por que será? Vamos lá. Vamos falar tudo sobre isso hoje? Vamos lá. E aí você tem essa desculpa lá na academia? O pessoal fala? Tem muita gente que me procura, né? Procura a empresa, Academia Fit Mulher.
e fala, ah, eu queria alguma coisa muito rápida porque eu não tenho tempo, né? Tem as crianças pequenas, ou tem outros compromissos, trabalho, a casa, enfim. Mas daí eu entro numa pergunta, ali mesmo na recepção, né? Onde eu atendo as mulheres. O que poderia acontecer se você se colocasse como prioridade? Onde pesaria? O que O aconteceria? que poderia acontecer se Sim. você se colocasse como prioridade? Pergunto a vocês. Legal né? a pergunta. Pergunto aos ouvintes, né? As Sim. ouvintes, o pessoal também ali do YouTube. Sim. Porque o que eu percebo nessas décadas de trabalho de fitness é que atividade física, o exercício, ele sempre foi divulgado. Sempre foi, né? Sim. Nas últimas 3 décadas, né? No final da década de 80, e ele sempre foi divulgado. A diferença foi o meio de comunicação, tá? Mas sempre foi. E a condição de saúde, ela vem em paralelo. Aí a minha pergunta, por que as pessoas não entram num fluxo onde elas consigam ter o melhor para elas mesmas? Seria como primeiro Entendeu? se cuidar, né? Porque esperar ter alguma coisa. ter alguma coisa, não é? exatamente. Entra no profilático, né? A gente chama isso sim. de profilático. E falando de mulheres e ainda mais em empreendedorismo, qual é o primeiro empreendedorismo da nossa vida? Né? Somos Onde nós a gente mesmos. aprende a empreender? Qual é o primeiro movimento? Né? Não é de fazer exercício, não é de atividade física, mas é conduzir a própria vida. E quanto mais a gente tem uma autoestima mais equilibrada, né? Mais dosada, assertiva, a gente vai conduzir esse movimento para uma linha mais assertiva de qualidade de viver bem, principalmente, prevenção de doenças. No primeiro dia que a gente faz exercício, já tem um sono altamente reparador, né? Fica super cansada, vai dormir. Vai dormir, porque consome energia e é biológico, né? Você precisa repor a energia. Então ficam essas questões, na minha experiência, que, ao meu ver, é sabotadora. Na maioria das vezes, tá? Não vamos generalizar. As matrículas hoje, assim, a maioria é porque a pessoa veio porque já está com o sobrepeso. Infelizmente. Infelizmente, nesses 30 anos, as pessoas, elas já vêm por indicação médica, elas já vêm com alguma doença instalada, uma patologia mais, como é que fala? Algo que não tá Elaborado, legal ali na saúde dela. O metabolismo já está respondendo de forma mais negativa. Nós estamos envelhecendo, né? Também tem essa questão. Nós estamos envelhecendo. Aí tem aquelas que querem correr atrás do prejuízo. Exatamente, de não ter feito. exatamente. E uma coisa que eu percebo, nesse tempo de trabalho, eu tenho alunas que estão comigo há muito tempo. E a condição de saúde, de bem-estar, de motivação para a vida, de produtividade é altíssimo. Dá para perceber que em 20 anos caiu muito pouco, tá? Tô falando não só de estética, mas principalmente de vitalidade. Olha só. Não adoece. Ou se acontece alguma coisa onde a resistência cai e tal, a gente percebe que a recuperação é rápida. É mais rápida. É mais rápida, Uhum. tá? E, Roberta, mas aí a gente entra numa discussão aí, até numa dúvida que a gente pode trazer. A gente entende que hoje ainda existem pessoas que olham o exercício físico como uma forma, como o próprio nome diz, física, certo? Certo. Uma forma de trabalhar o corpo físico, a musculatura, né? Tudo essa, enfim, que está no nosso corpo real, aqui, carnal. Tá. Mas como que você, enquanto, vamos dizer, como empreendedora, até mesmo terapeuta, e entra nos méritos aí de alguém que está trabalhando com mulheres há mais de 30 anos, né? Como que você traria que essa prevenção, vamos dizer assim, de um adoecimento, como que o exercício entra no quesito emocional?
Bom, são vários fatores, né? Vamos lá. Pelo físico, a gente sabe que tem toda uma parte metabólica, fisiológica, que contribui através das taxas, né? Das substâncias químicas do próprio organismo, que a gente fala sobre endorfina, serotonina. Então, a gente já tem um bem-estar, já tem uma substância natural do corpo que o próprio exercício ele promove. Certo. Então, você já sente aquele bem-estar na hora, tá? E, inclusive... Só de estar ali, acho que já produz, né? A partir de 5 minutos já começa o metabolismo, ele já começa a reagir. Por quê? Porque ele precisa de na hora que a circulação ela aumenta no organismo, todo o sistema orgânico ele tem que se adaptar para aquele coração bater mais forte, né? Então, para os órgãos começarem eles têm que se adaptar num metabolismo mais acelerado. O sistema todo falou. Sistema todo, a musculatura, né? Começou a trabalhar mais rápido, todo o sistema tem que acompanhar, porque senão vai a óbito. Entendeu? Então, o que é o exercício? É uma defesa. Né? O próprio exercício ele é uma defesa do organismo. E aquilo faz as células se regenerarem, se autopromoverem de alguma forma. E isso tudo vai soltando substâncias que hoje é comprovado que é a miosina, a irisina, que são anti-inflamatórios naturais. Então, tudo aquilo, né, quem ouviu e assistiu o podcast anterior, fala que eu sentia um bem-estar quando eu não tinha o conhecimento teórico, né, que eu era apenas uma adolescente querendo ser professora de academia. E hoje a ciência já mostra que aquele bem-estar que eu tinha há 40 anos atrás, no começo, né, da minha carreira física, chama-se irisina, miosina, e são as inas, né, que vão promovendo o bem-estar, e ele produz são anti-inflamatórios que vão protegendo as células e vai tornando essa possibilidade de não adoecer mais prolongada. Tá? É por isso que quando a gente vai numa terapia, né? A primeira coisa que é perguntado, né? Você faz uma atividade física? Primeira coisa. Né? Se não faz, comece. Né? A primeira coisa, né? Porque a única forma natural, não existe outra, tá, gente? Assim, eu desconheço, por enquanto, não tenho essa informação. O exercício físico bem orientado, vamos deixar aqui bem claro, tá? Uma técnica adequada, é a única forma de estar prevenindo doenças. Não tem outra. Porque o remédio, ele vai remediar. Ou ele vai tratar algo que já está instalado. O exercício físico entra antes disso. Entra numa prevenção. É prevenção. Então, assim, não que a gente não vá adoecer, não é isso que eu tô falando, né? Tem gente que fala assim pra mim: ai, Roberta, você já fez tanto exercício na vida, ainda faz exercício na vida, você acha que você não vai morrer, né? Tem essas loucuras que eu escuto. Mas, assim, não é essa a questão. Todo mundo vai um dia. Mas de que forma você vive? É o quanto está em vida. Enquanto né? está em vida. Né? E eu já ouvi assim também, mas eu quero chegar, não vou querer chegar 70 anos toda musculosa, toda trabalhada, mas ninguém tá falando disso. A gente tá falando de você amarrar seu sapato, de autonomia, de levantar da sua cadeira. Estamos falando sobre autonomia, prevenção de doenças. O quanto menos a gente entrar nos remédios, melhor. Sim, eu tá? concordo. Por quê? Porque o remédio, querendo ou não, ele tem a parte de contraindicação. Efeitos né? colaterais. Tem os efeitos colaterais, né? Enfim, cada organismo responde de um jeito. Então, quanto a gente puder adiar esse momento, a gente ganha, né? Porque o que é mais caro? Tem gente que fala assim, nossa, academia é caro, né? Não sei o quê, mas o que é mais caro? Você ficar dependente de um remédio, né? Para a vida inteira, ou você, pelo menos, entrar num fluxo onde você consiga retardar esse movimento de adoecimento? Roberto, e para quem está começando, quer começar, que tem aí essa promessa de começo de ano, né, Thalita? Afinal, com certeza. O carnaval já passou, todo mundo vai começar a colocar aquela promessa em dia, viu? Essa semana a coisa já começa. A academia vai lotar, as matrículas vão bombar lá. Exatamente. Mas assim, o que acontece? A gente está falando aqui da atividade física, né?
e ali no nosso cotidiano. E o quanto isso você acha que seria ideal para quem está começando? Uma vez na semana? 2? Então, 3? a questão é, qual é o movimento que vai me levar a eu decidir colocar movimento na minha vida? Movimento físico, né? Entendi. Que tudo bem, ó, tô escutando aqui, tudo legal, faz bem pra saúde, vai evitar vários problemas, né? Num futuro próximo, mas o quanto de mim realmente quer? Entendeu? Que entra na parte emocional, é que a gente tava conversando, porque não adianta você ir lá de cara amarrada. Porque eu não quero, né? Porque acaba até fazendo o efeito reverso. Sim. Mas, na verdade, a gente entra num mérito aqui, viu, Roberta? Que a gente também tem que pensar que somos adultos. E em muitas das coisas a gente faz por obrigação, sim. E o exercício físico, ele poderia... ser feito? Não é, Roberta? Não entraria nisso também? Não tem que ser feito para prevenção, para tratamento até para pessoas que já entraram num meio aí de doenças, por exemplo, e também a questão voltada ao físico, ou emocional. Não, qual que é a orientação? Fazer exercício físico, ou seja, me torna uma obrigação. E aí não entra no esforço também? Então, O que aí você me fala? são várias questões. Quando alguém entra numa academia, por exemplo, o que eu vendo? O que eu vendo numa academia? Né? Você, por exemplo, tem sua loja, a pessoa leva um produto. Sim. Na hora que a pessoa entra na academia, o que ela leva? Queixas. Sonhos. Sonhos. Sonho do quê? De eu melhorar a minha vida, de eu ficar com uma autoestima melhor, eu emagrecer, porque o médico mandou. Então, são várias questões nesse aspecto. Agora, é uma questão de consciência. Estou de novo falando da consciência. Onde vai levar a sua consciência? Qual é a escolha? A gente sempre cai nas questões de decisão e escolhas, né? Sim. É aquilo que eu acabei de falar. Se você decidir por você, o que pode acontecer? Quais as consequências? Quais as consequências? Então, Sim. Você escolher pelo exercício, você vai ter resultados salutares para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, não é como colocar qual foi o termo que você usou? Como uma obrigação. Mas como algo que vai fazer parte da minha vida, como me alimentar é necessário, tomar banho é necessário, não é? A higiene é necessária. A higiene é necessária, o dormir é necessário, e nem sempre a gente está, né, em condições de motivação para tudo isso. Mas seria crucial fazer, vamos dizer assim. Lógico. É o mínimo necessário. É o mínimo necessário. E quem nos ouve agora, né, quem tá nos vendo nesse momento, fala, mas então não consigo entrar numa academia. Por uma questão financeira, por uma questão de tempo, né? Porque tem cada situação é uma e cada caso é um caso. Sim. Né? A gente vê aí uma rotina, numa dinâmica de rotina muito acelerada, principalmente das mulheres. E o que eu falo? Não dá tempo, não tem tempo. Gente, 15 minutos que você anda na rua, tá? Que é gratuito, já vai te fazer um efeito positivo. Entendeu? Meia hora que você acorda mais cedo e se coloca em movimento, seja volta no quarteirão ou volta no seu bairro, já está fazendo algo muito positivo para você mesma. Sim. Tá? Essa parte toda fisiológica, biológica, ela já vai entrar como, vamos dizer assim, um efeito benéfico. Ótimo, tá? Boa dica. Nível cerebral, que a gente sabe que é a parte cardiovascular, né? Os exercícios que hoje se chamam de cardio, antigamente eram os aeróbicos, né? O aeróbico cardio. Hoje eles são fundamentais para a prevenção de Alzheimer e problemas degenerativos cerebrais. Né? Porque nós estamos numa onda de musculação. Ok, gente, musculação é perfeito. Mas a gente não pode deixar de valorizar a aceleração da parte cardiovascular para efeitos principalmente neurológicos, né? Efeitos positivos neurológicos. Então já tem aí pesquisas bem avançadas onde
uma caminhada de meia hora já vai te prevenir, tá? Ou vai estacionar, no caso, vai depender de caso, de vários problemas sérios, principalmente neurológicos. Ótimo, ótimo. E a questão também de se eu gosto ou não, é por isso que existem várias modalidades, inclusive dentro de uma academia, Exatamente. né? Você não precisa ir para uma academia. Você pode fazer uma dança, você pode entrar numa natação, né? Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer um balé. Você tem que mexer o corpo, porque a vida está onde tem movimento. A vida está onde tem movimento. Né? Precisa se atentar aos detalhes, né? Que não é porque, por que eu não faço? É porque eu não vou fazer. Por quê? O porquê que eu Então, não tem vou uma fazer, resistência né? aí. E a resistência nem sempre é física. Sim. E a resistência nem sempre é motivacional. É uma resistência de sabotadora, né? Por que eu não vou fazer algo pra mim que me faz bem? E vai nutrir a mim e a todos que estão ao meu redor. Porque quando eu tenho saúde e qualidade de vida, tudo que está ao meu redor responde de uma forma mais positiva também. Sim. É tudo em cadeia, é tudo sistêmico, né? E quanto que eu vou estar ajudando e auxiliando na minha saúde, né? No sentido amplo da palavra, né? Sim. Saúde física, mental, emocional, espiritual, nos relacionamentos, na autoestima, num corpo mais modelado, porque esse é o efeito do exercício, né? Hoje em dia a gente fala muito de wellness. O que é o wellness? O wellness é a condição de qualidade de vida. Tá? Algo que seja saudável. Então, isso hoje em dia, né? Como eu já disse, nós estamos envelhecendo. Isso é o que é o necessário. Sim. É a gente envelhecer bem, né? Exatamente. E qual é o preço disso? Né? É o tempo que você investe, porque é um investimento de tempo. E foi o que, como você falou anteriormente, inclusive nutricionistas, eles falam, às vezes... o seu shape, por exemplo, você fala, a pessoa que quer um shape bacana, fala, mas eu não cheguei no meu shape, não sei. Tá, mas vamos olhar para outro lado. Isso. Quantas vezes você ficou doente nesse ano? Como que foi, né, a sua recuperação, né? Ficou muito resfriada? Então você vai vendo, não. Qualidade de sono. Dormiu bem. Se então, relacionou assim, de forma menos ansiosa, né? Tem ansiedade, gente. Exatamente, então hoje tem em vários dia, a pontos, ansiedade, a depressão. Sim. Eu tenho alunas que vêm para academia com questões gravíssimas emocionais, tá? Precisa de um olhar mais clínico, a gente pode falar, né? Sim, precisa. Mas também fundamental colocar para as atividades que sejam prazerosas, mas aí vai de cada profissional. Sim. Em estar aplicando o movimento, Claro. né? Tem que ser um treinamento que seja motivacional, onde esteja alinhado com o condicionamento físico do aluno, né? Da aluna. Sim. Aquilo que ela gosta de fazer e aquilo que ela precisa fazer. Então, é uma gama de vertentes aonde tudo precisa ser levado em conta. Tanto é que na anamnese, quando a aluna chega na academia, a primeira coisa, qual é o seu nível de estresse? De 0 a 10. Já começa por aí. Já começa, é a primeira pergunta que eu faço. Você viu? Olha só, o nível de estresse, Tá? meu Qual Deus. é o seu nível de estresse? Porque dependendo de qual é o nível de estresse, eu não posso elaborar um treinamento que vá deixar a pessoa Estressada, mais estressada. mais estressada. Sim. Entendeu? Sim. Porque entra naquilo que você falou, da obrigação. já é Exato. obrigado. Eu ainda Isso. venho aqui, tenho que fazer essa coisa que eu não entendo como é que chama, sabe? Porque eu não gosto. Porque Entendi. aquele aparelho é chato. Então, assim, gente, tem, assim, 400 oportunidades de... Tá, tô chutando, assim. Vai depender do conhecimento de cada profissional. Mas são mais de 400 formas de você prescrever um tipo de treinamento físico. E para mim, com todo esse tempo de trabalho, a primeira coisa, qual é o grau de estresse? Qual é seu objetivo principal? Como é a sua rotina? Sim. Então, eu não entrei nem no físico ainda. Não entrei né? Que eu quero ficar com o bumbum mais durinho, eu quero ficar com o braço mais não sei o quê.
Essa é a última coisa que eu vou verificar. E por isso que na academia não tem que ter julgamentos, né? Porque às vezes você olha por quem tá do seu lado e fala, nossa, mas essa aí vem todo dia, tá do mesmo jeito, mas você não sabe por que ela veio, exatamente. né? Às vezes ela veio exatamente. Cada um tem o seu. É a terapia, é o momento terapêutico dela, ela veio pra conversar, ela veio pra fazer amizades, ela tem um monte de motivos pra ir, né? Exato. Isso, e assim, eu vejo que, né, pelo mercado fitness, cada empresa, cada academia, cada modalidade esportiva tem os seus integrantes e aqueles que atendem os objetivos diversos, né? Hoje tem a moçada, né? Que delícia, né? Já fui moçada, gostou. Então você já tá mais preocupada ali, né? Então fortalecendo seu bíceps, ombro, ter aquele shape mais, né? Mais fortalecido na aparência, né? O meu público, não que não tenha, mas eu passo uma filosofia para aquele pessoal que está nesse processo, né, de envelhecimento, tá nesse processo de conhecer o próprio corpo, ou de resgatar uma autoestima. Vamos cuidar de dentro para fora, né? Isso, eu prego muito a questão da parte da essência, Sim. né? Da rotina, daquilo que das dificuldades que eu passo, porque você não sabe, na hora que a pessoa chega, você não sabe se ela tá num processo de emagrecimento, onde aquilo já deixa ela muito insatisfeita com a própria rotina. Claro. Né? Vem com dietas restritas, vem com processos de adoecimento, né? De começo de adoecimento. Eu tô com o que eu percebi pós-pandemia, que a gente tá numa epidemia de osteoporose. Olha só. Tá? Nesses 30 anos, gente, assim, é sério que eu vou falar, e fica um alerta aqui para a área médica, inclusive, como dado. Eu posso dizer que hoje, 10% das minhas clientes, elas vieram e elas vêm para a academia por conta da osteoporose. Então, o aumento assim, é significativo mesmo. Significativo mesmo e assustador. Assustador, tá? Então, eu entro o quê? Eu entro primeiro com a motivação. Que ela tem que vir, eu tenho que adquirir a confiança dessa pessoa. Claro. Porque ela não vai poder parar de fazer exercício. Claro. Entendeu? Porque chega muita gente lá e fala assim, Roberto, eu vim aqui porque eu sei que você tem experiência, porque eu odeio fazer exercício. Imagina. E eu tenho certeza que, assim, muita gente que tá aqui ouvindo tudo que a gente tá falando e vendo, tá se identificando. Porque eu odeio esse negócio de acordar cedo, fazer exercício, eu odeio. Então, assim, pra mim é um desafio, né? Pros profissionais da educação física, acaba sendo um desafio muito grande. Por quê? Você não pode perder aquele cliente, mas não é por conta, né, ao meu ver, por uma questão econômica, é por uma questão de saúde pública. Porque se eu fiz educação física, é pra eu exercer a minha função de educadora física. É uma honra, né? É uma honra. Então, na hora que chega uma aluna e fala assim, Rô, meu colesterol tá alto. Eu falei, ai, caramba, vamos lá, né? Vamos rever esse treino todo. E depois de 4 meses ela fala, Rô, meu colesterol tá normal, eu tô ótima. E eu falo, ufa, valeu o nosso esforço, empenho, né? De você tá aqui, porque tem outro detalhe, não adianta eu estar lá, a empresa, né, a academia tá lá, tudo bonitinho, e a pessoa não vai. Isso é verdade. Porque, né? Fazer a matrícula e achar que tá tudo bem, não, né? Porque aí entra a sabotagem de novo. Me matriculei na academia. Mas você foi pra academia? Exato. Né? Você tá fazendo direitinho? Sim. Aí tem umas alunas lá que eu falo, né? Que eu olho, que eu sou aquilo que a gente tava falando antes, né? Eu sou brava. Aí tá lá, olhando não sei pra onde, sentada celular, na parede. Não, mas lá não deixa o celular. Eu imaginei. Não deixa. Se você tá pensando em ir pra academia fit mulher, que vai ficar no celular, você não vai ficar no celular. Porque ali eu cobro treinamento. Você tá aqui por conta de saúde, né? O médico mandou vir aqui porque tá doente. Né? Tá com alguma doente não, né? Patologia, mas tá com algum início de patologia, alguma coisa que o exercício pode resolver, então vamos tratar isso como remédio. Perfeito. Um acompanhamento, exato. Então, assim, se você confia no meu trabalho, eu preciso confiar que você vá executá-lo. Exato. Porque senão meu trabalho não aparece, gente. Exatamente. Então, é uma relação.
né? É uma relação de confiança, é uma relação de... A gente acaba falando de amizade porque a gente entra muito nas questões necessárias, né? Das mulheres. E aí também entra o diferencial da academia. Da academia, né? Que aí já entra ali a questão de ter toda, né, aquela amizade. O olhar feminino, né? Um olhar feminino. Sim. É um olhar profissional mais aguçado, né? De experiência, que faz bastante diferença, viu? Exatamente. Vocês conseguiram sentir o gostinho do que vai ser uma vez por mês esse Empreenda Mulher? Ai, meu Deus, deixa eu até tomar. Não é, Andressa? Nossa, olha, a gente tem muito que aprender, né? Muito. Porque a Roberta vai estar aqui com esse tema aí que todo mundo fala. É de saúde pública, exato. De alguma forma está presente no nosso dia a dia mesmo. Exato. Falar, né, da saúde, de treinos, de cuidar da atividade do nosso corpo, enfim, fazer uma atividade física. E isso a Roberta sabe muito bem, especialista nisso, e vai estar aqui com a gente. Uma questão que eu penso que seja muito importante é que o emagrecimento, o corpo modelado, ele é uma consequência. Certo. Ele é uma consequência da alimentação, do sono reparador, do quanto você está disposta a realmente enfrentar uma rotina de treinamento físico. Que seja 2 vezes por semana. Tem gente lá que fala, só tenho 2 vezes por semana. Então vem 2 vezes por semana que eu vou passar o meu melhor para você nessas 2 vezes por semana, tá? Então não é só atividade física, quero deixar muito claro. Sim. Ok? Sono para mim é o principal, porque é onde tem a reconstrução, né, celular, metabólica, onde a gente tem a recuperação. Depois é a alimentação. Nós somos o que dormimos, depois nós somos o que comemos. Tá? Terceiro, a parte emocional. É o estresse. Tem que estar regulando esse estresse de uma forma mais assertiva. Sim, tá? Precisa. A gente elaborar as questões. O ser humano precisa, elaborar, né, do estresse, elaborar as questões difíceis da vida, sabe? Ter um autoconhecimento mais profundo. Eu coloco atividade física em 4º lugar. Isso porque eu sou dona de uma academia. Ó, vocês estão eu tô entendendo. sendo bem honesta. Gente, ó, vocês estão vendo que a gente tem assunto aqui pra falar com a Roberta, com certeza, muito mais. E agora a gente vai continuar. E depois, para a próxima coluna, a gente vem aí com a continuação dessa conversa aqui. Rô, muito obrigada pela sua participação. Uma honra. Muito obrigada por agora você ser colunista do programa, acreditar no programa, estar aqui com a gente, passando os seus conhecimentos para nós e para os ouvintes, para as empreendedoras. Sim. Muito obrigada. E agora, gente, a gente tem que encerrar com a Roberta, mas nós temos nossa próxima colunista. Nossa convidada, né? É isso mesmo. A nossa convidada, gente, é muito especial também, né? Jaqueline Barreiro. Eu tô falando certo? Tá certo, Andressa? Tá falando direitinho. Jaqueline Barreiro, vem aqui para nossa mesa. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada, meninas. Fica à vontade. Aqui é onde a gente conversa, troca experiência. Mas o duro que eu não tô conseguindo me concentrar com isso daqui na minha frente, viu, Andressa? Fala verdade, um pouquinho mais demais, desse que daqui, delícia. gente. Tá demais. Olha né, só, Jaque? gente, a Oliva Gastronomia trouxe para nós hoje uma delícia da casa, um bolo caseiro, que a gente chama, mas assim, com um toque de chefe especial, um bolo de milho com uma cobertura de goiabada deliciosa, super leve. E é isso, lá no Oliva você sempre encontra essas delícias e o bolo gelado, tortas de Nutella, Brownies. exatamente, brownies, É enfim. Rabanada. Rabanada, que é deliciosa, rabanada com sorvete, já que você já foi lá, já comeu, né? Gente, não perde, Oliva Gastronomia, segue eles e vai lá conferir as delícias. Como nós estávamos falando aqui de saúde, Jaque, olha, a gente quer receber você aqui na nossa mesa com muito prazer também, porque você é uma pessoa assim que fala né, do nosso bem-estar, da nossa saúde o tempo todo. Você respira isso, trabalha com isso e hoje, né, é uma honra estar aqui com você, Jaque Barreiro, na nossa mesa, conhecida como os óleos essenciais.
Mas ela faz muito mais do que isso, viu, gente? Conta pra nós, Jaque. Gente, Quem é a Jaque, gente? Quem é Eu tô você? muito honrada também. Obrigada pelo convite. Né? Imagina, obrigada. E olha, a gente quer saber tudo sobre você. Quem foi a Jaque antes de trabalhar com os olhos? Como você começou a empreender? Conta pra nós. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, mas depois eu quero linkar a nossa conversa com o papo da Roberta aí, que ela tava falando e eu tava me comendo ali pra palpitar também, que tava muito bom, Se tivesse né? um olhinho, né, pra ajudar. Eu já usei lá fora, com certeza. Bom, gente, então, primeiro, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A Andresa já conheço há bastante tempo, né? E um prazer te conhecer pessoalmente. Prazer é todo meu, Jaque. Né? E quem que é a Jaqueline? Hoje eu sou uma consultora de bem-estar, né? E sou aromaterapeuta, né? Tô fazendo pós em aromaterapia, então já trabalho com os protocolos aí da aromaterapia, né? E eu nunca fui empreendedora, né? Eu tenho 53 anos e a vida inteira eu trabalhei, desses anos todos, mais de 30 anos, eu fui funcionária pública. Olha né? só. E acreditava que eu era feliz e fui muito feliz por um bom tempo, né? Mas a vida, né, da mulher, ela vai ficando pesada depois que ela se torna mãe, pelos afazeres, quando ela trabalha fora, numa rotina de CLT, 12 horas praticamente de trabalho, porque se você contar a locomoção, Sim, né? sim. E muitas vezes não tem hora de almoço e fica até mais tarde, então era um trabalho pesado. E com os filhos, busca, leva, eu fui me vendo cada vez mais cansada e eu tive uma depressão, né? Eu tive 3 vezes depressão. E a primeira vez ela foi, assim, leve. Foi depois de vir de perder mãe, perder tias com câncer e ver, assistir, acompanhar, né? Então, acho que isso, junto com a chegada dos filhos, e muitas mulheres, até quando tem bebê, entram em depressão pós-parto, é bem conhecida, né? Então, eu tive essa depressão e usei remédios, né? Remédios pesados para conseguir dormir melhor, e aquilo me fez muito mal. Muito mal, eu não acostumei com os remédios, eu tinha taquicardia e diversas questões que não me fez bem. Fazia atividade física? Muito pouco, né? Nessa época que eu tive os filhos foi bem pouco. Eu tive, assim, um processo de fazer, voltar, ir, voltar, mas eu me considero, assim, uma vida sedentária. Apesar de ter feito diversas atividades, mas nunca anos, assim, Sim, né? sim. Tentativas, vamos dizer assim. E nesse tempo, com a chegada da pandemia, eu tinha perdido meu pai há pouco tempo, eu já tinha começado a usar alguns remédios, eu vi que ia me dar as mesmas coisas de antes, eu parei. E na pandemia eu me vi novamente com depressão. E aí eu falei, não, eu não quero tomar remédio. E fui em busca de alternativas, conheci os óleos essenciais, né? Comecei a usar os óleos essenciais como uma cliente e comecei a usar para questões de depressão, de tristeza, foi ajudando bastante, mas também para rinite, também para questões com os filhos, como TDAH, né? Um momento que eles estavam muito presos dentro de casa, estavam muito ansiosos, né? Então foi ajudando um pouquinho de cada coisa, eu fui me interessando, fui conhecendo. E assim foi até 2023, quando eu fui convidada para trabalhar com os óleos essenciais. E aí eu pensei, como que eu vou fazer isso? Eu trabalho quase 12 horas por dia, eu vou encaixar como, né? Mas com os finais de semana eu fui me inteirando, a doTERRA dava todo o treinamento, né? Então eu fiz vários cursos e fui me interessando cada vez mais, me apaixonando e consegui lá encaixar nas minhas horas vagas, trabalhar com os óleos. E eu fui me apaixonando muito, porque eu vi uma oportunidade de ajudar as pessoas, né? Daquele conhecimento trazer um conforto, não só de saúde, de bem-estar, mas também financeiro, porque a doTERRA, ela
né? Ela tem essa opção de você ter uma renda extra com um marketing direto. E é uma coisa que eu nunca tinha feito. E quando eu comecei a conhecer, eu vi que era uma coisa diferente e que eu achava que eu conseguia fazer. Mas aí veio outra depressão em 2024, né? E essa foi por, acho que, excesso de trabalho, né? Além do meu trabalho ter ficado bem pesado, por ter se aposentado outras pessoas onde eu trabalhava, e ter ficado uma carga muito grande, eu acho que eu já também não gostava mais de fazer aquilo que eu fazia. E eu tinha encontrado um propósito que realmente fez fora daquilo, fora né? daquilo. Mas aí tinha o medo, né? O medo de eu vou sair daqui, um trabalho seguro, que a gente escuta a vida inteira e que imagina, você é louca, você é maluca, um monte de gente querendo ser funcionário público, querendo ter essa estabilidade, e você vai... E eu adoeci, assim, fiquei em uma depressão profunda, tive burnout, fui diagnosticada e acompanhamento, tive que voltar a tomar remédio. E aos pouquinhos eu fui tendo que tomar uma decisão, né? E a hora que eu decidi, assim, que eu queria fazer, que é o que eu faço agora, que é trabalhar com os óleos essenciais, que é ser uma empreendedora, que é conhecer pessoas, ajudar pessoas a mudar o estilo de vida, eu fui melhorando. Os óleos também sempre me acompanharam, a minha família, os meus amigos, porque onde eu chego eu falo, eu quero que as pessoas conheçam. E hoje agora tá fazendo, não faz nem 6 meses que eu, assim, saí totalmente, né, que eu me aposentei do meu trabalho, CLT, e hoje sou full-time doTERRA, full-time óleos essenciais, full-time consultora de bem-estar, né? E Jaque, é isso, eu cheguei aqui. Eu preciso abrir um adendo, né, de tudo que você tá trazendo, peço até licença, mas... a forma com que você traz algo muito sério, que é a depressão. A depressão hoje a gente entende que é uma patologia, é algo que vem para o caráter emocional, né? Não se diz mais respeito. Antigamente, né, nós olhávamos a depressão como, muitas pessoas olhavam como, já diziam até falta de Deus. Já ouviu falar isso daí? Já. Falta de vontade. Frescura, e hoje a gente né? entende o que é a depressão. A depressão é algo muito séria, né? E você traz isso como uma superação. Só de você mostrar que você superou 4 episódios depressivos, a gente já vê uma força de uma mulher, e nós não estamos falando de uma mulher guerreira, mas de uma mulher que passou por processos e trouxe uma lição com você. Isso já nos emociona, isso já nos move, né? Agora, mais do que isso, ou em paralelo a isso, nós temos a ideia de um padrão aí de trabalho, de tantos anos, e você olhar com toda a coragem e falar assim, não quero. Não, eu vou mudar. Nós entendemos, aí que tá. É bom você trazer isso. Não foi de uma hora para outra, não foi num botãozinho, não foi no automático, mas aconteceu. Aconteceu porque de alguma forma eu visualizei aquilo, lutei por aquilo. Então, já, por trás do doTERRA já tem uma baita de uma história, né? Agora, o que a gente acha importante, né, você trazer aqui pra gente, o doTERRA, então, é uma empresa especialista em óleos essenciais, né? Mas por que usar óleos essenciais? Jaque, defenda aí a sua tese pra gente. Então, vamos lá. Nisso tudo, né, que eu contei pra vocês, eu estava vivendo, né, que foi de 2024, quando eu entrei na menopausa. E eu não sabia que a menopausa podia ter mais de 100 sintomas, né? E eu tive vários deles. Algumas mulheres têm muita sorte de não ter nenhum, ou só alguns, mas eu tive vários, né? E ainda tenho. Então, um deles, muitas mulheres, assim, suave, mas outras contam como eu, que não conhece mais as suas atitudes. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito falante, então as pessoas não acreditavam muito. A depressão, a menopausa, porque as mulheres, muitas vezes, elas estão tratando uma depressão, mas, no fundo, elas estão com deficiência de algumas vitaminas, de hormônios que causam depressão, né? Então, na verdade, se tratar a menopausa, você talvez melhorasse muito da depressão. E foi o que aconteceu comigo, mas eu demorei muito para descobrir. Porque o médico que eu ia falava que eu não podia tomar
nenhum tipo de hormônio e tinha que tomar muito cuidado com o que tomasse, porque eu vinha de um histórico familiar de câncer, né? E então, assim, eu vejo que as pessoas têm a mulher passa por esse momento de menopausa, e quando a Roberta falou assim que aumentou a osteoporose, eu fico assim um pouco na dúvida desse aumento em relação à mudança da mulher, porque eu acho que agora a mulher está procurando uma academia nessa idade, e nessa idade a gente tem osteoporose por causa da menopausa. Então, assim, eu acho que antes as mulheres não procuravam. Eu acho que antes essas mulheres se escondiam. A mulher tem vergonha de ter depressão, porque, como você disse, imagina, isso não é depressão. Depressão não é uma doença, E, imagina, tá de menopausa, tá velha, né? Então, essas questões, eu acho que não são bem lidadas. Agora tá muito melhor. Tanto que eu procurei uma médica, ela me explicou o que eu podia fazer, me aconselhou a continuar com meus óleos essenciais e eu mudei. Melhorei muito, né? Muita terapia também. Mas é por isso que a gente entra nessa parte da prevenção, né? Que a gente estava Sim, falando aqui. com a Roberta, exatamente. Né? Por que esperar acontecer ou chegar a uma certa idade para ir procurar, que aí já vai ter com outros, né? Outros históricos. É porque a gente só né? vai atrás pelo amor ou pela dor, né? Ou a pessoa ama, ou a pessoa tá com algum problema e ela tem que fazer, né? E aí isso que a gente tem que mostrar, que tem que ser o contrário, né? A gente tem que contrário a então, isso. assim, a gente entra aí com os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são soluções naturais, 100% naturais, extraídas de plantas, dos caules das plantas, das flores, das folhas, né? E que nada é que uma coisa muito mais, vamos dizer assim, técnica, daquele chazinho da vovó, né? Que ela fazia na casa dela, quentinho, que parava aquela dorzinha de cabeça, ou melhorava aquela febrinha, que ela pegava aquela ervinha lá no quintal dela, macetava e colocava lá na... Fazia. O óleo essencial, ele de certa forma, o chazinho da vovó do século XXI, né? O chazinho da vovó muito técnico, muito bem elaborado, cientificamente comprovado. E melhorado. Nossa, milhares de vezes. Pra você ter ideia, uma gota do óleo de hortelã-pimenta equivale por 28 xícaras do chá de hortelã. E você sabe o que é interessante, Jaque? Eu passei por uma gestação gemelar. E gestação gemelar tem aí seus adendos, né, gente? Os seus riscos, vamos dizer assim. E um deles, na verdade, um dos sintomas foi um enjoo muito intenso, né? Por 18 semanas, pelo menos. É só de lembrar, já tem, né? É o enjoo. E uma das coisas que me ajudou, e eu gostaria de relatar para você, foi um óleo essencial de laranjeira, né? É assim, laranjeira ou de laranja? De laranja. De laranja, né? E foi passado por uma nutricionista, me ajudou. Então, assim, como eu falo, eu acho interessante passar, né? Amenizou meus sintomas. Lógico que os sintomas estavam muito fortes por se tratar de uma gestação gemelar, mas eu senti melhora. Tá? E agora uma coisa que acho que é interessante a gente passar para cá, né? Veio já nutricionista, a Roberta como especialista na área também, mas eu acho importante você nos trazer a consciência de que, por mais natural que seja, tem o método certo de usar, a quantidade certa, as pessoas certas, né, gente? Porque não é porque é natural que sai passando, sai colocando, por isso né? que existe uma consultora, né? Tá. Que estudou, que se qualificou para dar toda essa orientação. E tem uns que ainda é um pouco mais light, digamos assim, mas tem uns que é bem forte, que tem que tomar cuidado mesmo, Todos né? são muito fortes. Nenhum é indicado você usar assim, a torta direita, porque tudo muito, né? Tudo que você exagera pode causar uma alergia ou algum outro sintoma. Mas, assim, um óleo essencial, ele é aromaterapia. Então, a aromaterapia, ela vai entrar, né? Quando você inala no seu sistema límbico, vai lá nas suas emoções e vai trabalhar a sua emoção. E quase todas as patologias, elas vêm de alguma emoção que nós passamos ou que passou no passado, ou que ainda está vivendo, Sim. Né? Então, de certa forma, quando a pessoa tem muita ansiedade, às vezes ela tem dor de estômago, tem dor de cabeça, né? Então, assim, é uma questão, sim, de você procurar
uma pessoa especializada, né? Eu, no caso, e se informar como usar os óleos essenciais, né? E tem diversas formas, né, de uso, mas a forma mais conhecida é aromaticamente, né? E os óleos essenciais, eles podem te ajudar com ansiedade, com sono, né? Quando a pessoa tem problemas de insônia, com emagrecimento, ela pode te ajudar com dores, com disposição, com foco, com energia, fortalecer a imunidade. E como que funciona? A pessoa entra em contato com você, né, pelas suas redes sociais, e aí você passa as queixas, como que é? Você faz uma anamnese? Isso, eu faço uma anamnese. Tá. Eu faço uma anamnese para saber quais são os sintomas, né, que ela Isso gostaria de melhorar. Presencialmente? Como ela preferir. Tem a opção presencial e tem a opção online. Eu gosto muito da presencial, porque eu gosto de gente. Mas aí você gosta tem de conversar, né, já? Você tem um espaço? Converso, tomo um café. Eu tenho espaço onde eu atendo, mas ainda hoje é na minha casa. Mas as pessoas gostam que vá até elas, né? Você faz o atendimento eu faço domiciliar. atendimento. Eu já faço atendimento para a família inteira, né? Porque sempre tem irmã, tem os filhos. Então, às vezes, eu vou na casa da pessoa e a gente troca aquela conversa, todas as informações, né? E é legal você falar isso, Jaque, porque quando com a família, todo mundo aprendendo naquele ritmo, né? Usar os óleos, um hábito flui familiar. melhor também, né? Sim, a gente fala que é um estilo de vida, né? Então, como você, quando começa a ir para academia, você vai criar aquele hábito. Quando você começa a melhorar a sua alimentação, você vai criar aquele hábito. E os óleos essenciais também você tem que criar o hábito de estar com uma dor de cabeça e poder recorrer a um óleo essencial para ver se aquilo é problema de uma ansiedade, de um nervoso que você passou naquele dia, e ver se te ajuda naquele momento. Se te ajudou, passou, você não teve que tomar um remédio, né, para cuidar de uma coisa leve que tá ali com você. Óleo essencial não é remédio, não é para ninguém deixar de tomar seus remédios e nem para substituir, né? Sim, para agregar na vida da pessoa, que pode te trazer um bem-estar e uma melhora, principalmente de emoções, né? Eu falo para você porque, assim, minha ansiedade, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Certo. E eu ficava assim, quando acontecia alguma coisa, eu ficava assim, por dentro, aquela batida, suando, a mão suava. E hoje, normalmente eu trabalho com o meu difusor do lado, já sempre com óleo para ansiedade. Eu sou uma pessoa muito mais tranquila, assim. Ouça a voz da experiência, gente. Então, a gente pode entender que quem aí tem uma história de superação, de saída de um como que fala, gente? De um trabalho, vamos dizer assim, né? De tantos anos, e aí entra em algo novo, tá aí, voz da experiência, né? E onde que a gente encontra você, Jaque? Fala aí suas redes sociais. Eu posso falar, então? Claro. Então, meu arroba, né, é Jaque Barreiro Óleos Essenciais, tá? Meu Instagram. Barreiro. Jaque Barreiro Óleos Essenciais. Muito bem. Ou pelo meu WhatsApp, né, que é 16997683906. Fácil, gente. Rede social tá aí para isso. Por lá eles conseguem te acessar, te chamar, né, pelo WhatsApp. WhatsApp. Acessar. Eu também trabalho com as empresas, levo isso para os funcionários, levo um momento especial nas lojas, no comércio. Eu faço isso para quem quiser ir conhecer os óleos essenciais, é só me contatar que a gente tem muito para conversar. Eu já tenho uma lista. Nosso momento saúde hoje foi completo, hein? Foi a gente, mesmo. né, tá falando aqui de tudo, de cuidar da saúde, da prevenção, né? Então, assim, muito maravilhosa essa nossa conversa hoje, né, Thalita? Receber gente. uma colunista maravilhosa e a Jaque completando aqui, foi uma honra. Dos óleos essenciais. Gente, fica por aqui o Empreenda Mulher, mas quarta-feira que vem, 18 horas, estamos de volta junto ao Oliva Gastronomia e também o Trion Marketing e Propaganda. Até Boa semana noite, que vem. Até quarta-feira.